A sustentação oral ficará a cargo do Dr. Jefferson Silva, que se encontra na sala de sessão, senhor. Hoje nós estamos aqui para julgar um caso do Tribunal do Júri, no qual o povo tem soberania do julgamento, nós sabemos disso, mas diferente de Vossas Excelências, quando vão proferir uma decisão que precisa fundamentar, se assim não for feita, de acordo com a Constituição, no seu artigo 93, inciso 9, ela seria nula. É diferente de Vossas Excelências que os jurados precisam responder simplesmente aos quesitos sim ou não, e assim é dado os seus votos. Acontece que, independente dos jurados fundamentarem a sua decisão simplesmente com sim ou não, existem alguns procedimentos que devem seguir essa decisão, principalmente para condenar alguém. O Código Penal ele traz uma sequência de atos que nós chamamos aí de procedimento para condenar. Se esse procedimento não for seguido, não há como garantir que aquela sentença foi justa, porque se o procedimento não é seguido, uma prova pode ser colhida de maneira equivocada ou uma decisão proferida com alguma nulidade. E assim eu venho aqui chamar a vossa atenção para esse processo, que há sim uma nulidade, que eu preciso que Vossa Excelência olhem com carinho. E peço até permissão para citar um clássico da literatura, que é o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, que é uma história de uma epidemia, um conto imaginário que tomou uma cidade imaginária onde todas as pessoas ficaram cegas. Mas, sem explicação, a mulher do médico nesse conto não ficou cega. Mas pelo meio do enredo, ela conversou com um cego mais velho. Ele mostrou a ela coisas que ela não via. Ou seja, mesmo enxergando, ela não via. Então, independente do que aconteça aqui hoje, dos votos que Vossas Excelências profiram, a nulidade vai estar ali. E quem quiser ver, vai conseguir enxergar. O direito ao silêncio do réu, ele não pode ser utilizado contra a sua pessoa. Não pode ser suscitado em plenário, pois nós não conseguiríamos observar se o júri considerou aquela fala sobre o silêncio ou não para votar. Pois, como eu disse, contrário de Vossas Excelências, eles não exigem a necessidade para fundamentar. E nisso, eu chamo a atenção o que aconteceu nesse julgamento. Por escolha própria, decidiu responder ao juiz, aos jurados e à defesa. Não foi aconselhado responder ao Ministério Público e assistente de acusação, porque quem assistiu aquele júri podia notar que a acusação de verdade não queria conhecer a verdade do real dos fatos. Tanto que em sustentação, quando a defesa tentava falar, o assistente de acusação interrompia, levantava a voz, tentava tirar a atenção. E nisso eu chamo a atenção para o movimento 617.2, página 6, da ata de audiência, que lá, assim como hoje também dura até tarde os julgamentos, lá durou o dia inteiro. E na primeira parte da sustentação do Ministério Público, às 18 horas e 9 minutos, constou o seguinte ata. Vou ler. Durante a explanação do Ministério Público, a defesa pugnou que fosse consignado o uso do silêncio do acusado em delegacia de polícia contra ele. Ou seja, a promotora disse naquele momento que, se o acusado sofreu ferimentos, por que ele ficou em silêncio em delegacia? Por que ele não demonstrou esses machucados em audiência de custódia? Ficou em silêncio. Isso por si só já é o uso do direito ao silêncio do acusado contra a sua pessoa. Mas aí o juiz respondeu, né? O juiz, entendendo que não houve menção ao silêncio do acusado em detrimento deste, visto que a promotora de justiça se referiu ao fato do acusado não ter esclarecido se possuía lesão durante a audiência de custódia. Aí o juiz apenas advertiu a representante do Ministério Público que durante a sua explanação não faça a menção ao uso do silêncio. Ou seja, ele reconheceu que naquele momento o direito não foi usado, mas advertiu ao Ministério Público para que não fizesse. Mas veja bem, isso talvez não seja o uso indevido do direito ao silêncio. Mas na réplica, no final da página 6 da ata, ao final, nós temos outra constatação. E aqui está verossímil, impossível dizer que não foi usado. Exatamente às 22 horas, 10 horas da noite até às 11h12, foi consignado em ata. O Ministério Público, no final da ata, o Ministério Público mais uma vez fez referência ao silêncio do acusado em prejuízo dele, ao se manifestar-se que, na data de hoje, o acusado se recusou a responder às perguntas do Ministério Público e assistente de acusação. Explico para Vossa Excelência como foi esse ato. Ao final da sua sustentação, o Ministério Público olhou para os jurados e disse: se o acusado tivesse respondido às perguntas do Ministério Público e da assistente de acusação, talvez eu poderia pedir a absolvição dele. E isso é sim o uso do direito ao silêncio do acusado em seu desfavor. E ainda, para ficar claro que isso aconteceu, nesse momento o juiz disse: foi advertido o Ministério Público pela segunda vez
quanto ao disposto do artigo 478. Ou seja, na primeira vez o juiz consigna em ata que ele entendeu que não teve nenhuma violação. Mas nesse momento ele ainda adverte o Ministério Público do artigo 478, inciso 2. Longe de mim, mas Vossas Excelências conhecem perfeitamente o Código e sabe que lá no artigo 478 do Código de Processo Penal diz: durante os debates não poderão as partes, sob pena de nulidade, fazer referência, inciso 2, ao silêncio do acusado. Ou seja, é um direito constitucional do acusado ao silêncio. Vamos imaginar aqui que não reconhecer essa nulidade é como se fosse: a mãe autoriza o filho a sair para jogar bola e quando ele retorna à sua casa, a mãe coloca ele de castigo por ter saído jogar bola. E é isso que acontece aqui nesse processo. Está claro, sem delongas, está muito claro pela segunda constatação, que foram 2 vezes que o Ministério Público usou o direito do acusado contra a sua pessoa. O júri são poucas coisas que não pode se utilizar no júri. E essas poucas coisas, inclusive, está até mesmo na possibilidade do recurso de apelação, que é bem estrito lá no artigo 593, né? Inciso 3. E a primeira na linha A é acontecimento de nulidades. Essa é uma possibilidade da interposição da apelação. E essa é a nossa principal causa nesse momento. O direito do acusado, ele é sagrado. Ele não pode nem ser suscitado. E em consonância com isso, o STJ já decidiu no ARRESP, o Agravo e Recurso Especial 153-4558, de relatoria do ministro Reinaldo, que ele negou provimento a um agravo em recurso especial. Esse é o direito ao silêncio do acusado especial gera nulidade, pois pode macular o júri. Ou seja, não necessita uma demonstração do dano sofrido. Simplesmente tocou no direito de silêncio do acusado, usando como argumento para sustentar a sua tese, isso gera nulidade, pois, como dito, é um direito do próprio acusado ficar em silêncio. Então, como vai ser suscitado contra a sua pessoa? É a mesma coisa de dar a alguém e puni-lo por ele ter recebido isso. Então, aqui, como dito, independente do que Vossa Excelência julguem hoje, a nulidade está constatada. Então, indo para o final já da minha fala, agradecendo a oportunidade de ter dado preferência para ter julgado, eu queria encerrar com o seguinte raciocínio de uma frase popular: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás, que é uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra pronunciada. E neste caso, a palavra pronunciada fez referência ao direito ao silêncio do réu e não pode mais ser desdita. Não pode mais ser retirada. E nesse momento que essa palavra foi dita, uma nulidade foi plantada. E não podemos fechar os olhos e fingir que ela não existiu. Então eu peço a Vossa Excelência que apliquem a literalidade da lei e determinem um novo julgamento, pois em hipótese alguma poderia ter sido usado contra o acusado seu direito ao silêncio. Muito obrigado, Excelência. Devolvo a palavra.